Olá, boa noite. Estamos no ar com o nosso Horizonte Esporte. Nessa sexta-feira de trânsito infernal em Belo Horizonte. Véspera de rodada do Campeonato Brasileiro. Depois das emoções da Copa do Brasil, vamos focar no Campeonato Brasileiro. Tem América, tem Cruzeiro, tem Atlético. Vamos rodar a vinheta que vou apresentar a galera que está aqui para participar do programa conosco. É rapidinho. Conosco hoje para fazer o programa, Sulimar Silva. Boa noite, Sulimar. Boa noite, Carlos. Um abraço para os nossos telespectadores, os nossos companheiros que estão aqui na mesa também. Você disse bem na abertura. Passou a Copa do Brasil, agora o foco é o Campeonato Brasileiro para as duas equipes, aliás, para as três, né? Cruzeiro, Atlético e América. É, rodada importante. À minha direita, do vídeo, Antônio Carlos Milani. Mais uma vez aqui, tocando a bola. Nosso general 10 estrelas. Um prazer poder estar mais uma vez aí na sua casa aí, levando alguma coisa que a gente sabe a respeito de futebol. Um abraço. E Aelton Leite, nosso titularíssimo aí, está sempre conosco. Boa noite, Aelton. Boa noite, Carlinhos, nossos amigos da mesa, principalmente você de casa. Sexta-feira complicada, realmente é necessário que os clubes foquem no Campeonato Brasileiro. Mas será que vão focar mesmo? Vamos ver. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Tivemos aí essa quarta-feira eletrizante, né, de temperatura máxima, as duas equipes dando o seu máximo, Atlético e Cruzeiro, e a expectativa a pergunta é, teremos nessa rodada o mesmo ritmo, a mesma intensidade? Eu acredito que não, né? E vamos então começar a analisar o jogo do Cruzeiro, né, que o Cruzeiro joga contra o Bahia, né, com a equipe reserva, totalmente reserva, porque tem na terça-feira que enfrentar o River Plate já pela Libertadores. O que vocês estão prevendo para essa partida lá na Bahia? Bem, é aquela história, né? O Cruzeiro está numa situação extremamente delicada no Campeonato Brasileiro hoje, figura aí naqueles times que estão na zona de rebaixamento e vai com esse time reserva mesmo para jogar contra o Bahia na Fonte Nova. Lembrando que o Bahia hoje faz uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro. O Roger Machado conseguiu dar uma ajustada ali na equipe. É um time extremamente competitivo, principalmente em seus domínios. E o Cruzeiro vai com a equipe reserva buscando 3 pontos. Fica naquela famosa expectativa para os torcedores. Será que vai render esse time reserva do Cruzeiro? Visto que, se não começar a se preocupar agora com o Campeonato Brasileiro, a situação no futuro não vai dar para ser revertida, não. Se o Cruzeiro continuar avançando em Copa do Brasil, o torcedor vai perdoando. Se conseguir evoluir na Libertadores, o torcedor vai continuar perdoando. Mas se começar a naufragar pelo meio do caminho e sobrar só o brasileiro, aí que complica tudo, porque o torcedor vai cobrar e vai esquecer tudo que foi feito até aqui. O Sulimar, que é um especialista em Cruzeiro, que ele faz a cobertura para a Rádio Confidência lá na Toca da Raposa, pode confirmar essa equipe aqui, olha. Rafael, Everton, Fabrício, Bruno, Kaká e Dodô. Ederson e Ariel Cabral, os 2 volantão lá. Jadson, Maurício, David e Sassá. É esse o time. O time que treinou ontem, é a equipe que vai jogar. E o destaque que a gente vê são pelo menos 3 jogadores experientes. Ariel Cabral, o Jadson e também o Rafael no gol, para dar uma segurança para essa garotada. E eu falava hoje no noticiário na Rádio Confidência, nesse time aí que você falou, Carlinhos, 7 jogadores formados na base do Cruzeiro. Aí, em que pese jogador que saiu e voltou, no caso do Fabrício Bruno, mas olha só, a defesa toda é formada no Cruzeiro. O Dodô foi formado no Cruzeiro e depois foi para outros times. E tem o Maurício no meio-campo. Então, se você pegar o Rafael, mais os 2 laterais, temos 3 e mais os 2 zagueiros, 5. E o pessoal do meio-campo também são pelo menos 7 jogadores formados na base do Cruzeiro. O banco do Cruzeiro também está repleto de jogadores da base, né? Estou me lembrando aqui, o Adriano está como opção, Adriano volante. O Edu. O Rafael lateral. Rafael Santos. O Vinícius Popó. Sim. Né? E outros que me fogem aqui. Mas tem uma galera da base.
Agora, no caso do Dodô, o Dodô iniciou a base, saiu e fez a formação dele, completou a formação dele fora do Cruzeiro e retornou já até um pouco mais rodado, né? Mas e aí, Melanie, o que você analisa dessa situação do Cruzeiro? Carlinhos e telespectador, a minha visão é o seguinte: se o Cruzeiro fosse com o time que nós vimos na quarta-feira disputando o Clássico, já seria complicado para o Cruzeiro, pelo que o Cruzeiro está jogando no Campeonato Brasileiro. É um jogo, será um jogo complicado. Com esse mistão, ou esse Cruzeiro alternativo, com esse Cruzeiro reserva, vai ser complicado. E se fosse o outro também, complicadíssimo, porque, como o Aelton bem colocou, o Bahia, na pontuação, ele não está bem no Campeonato Brasileiro, não. Ele está em 11º lugar. Mas no futebol, ele tem demonstrado... 11º. O Bahia é o 11º. 11º colocado. Mas, na bola, é um dos times que tem agradado pela organização, pelo volume de jogo, pela intensidade que o Bahia está jogando. O Roger armou muito bem a equipe e... Para que vocês tenham uma ideia como é que vai ser complicado para o Cruzeiro. Desde março, o Bahia não perdia um jogo em casa. O primeiro jogo que perdeu foi agora para o Grêmio, nas quartas da Copa do Brasil. É um jogo dificílimo, um jogo em que o Cruzeiro também terá dificuldade também, no meu entendimento, pela a formação anunciada. Vai ter problemas com a organização, com o entrosamento da equipe. O que vai prevalecer e que pode ser fundamental para a vitória, e o que está sendo fundamental para as equipes, é a determinação. Se for apresentar um time determinado, um time correndo os 90 minutos, pode perfeitamente conseguir lá pelo menos um empate lá na Fonte Nova. Pois o Cruzeiro precisa pontuar, né? 17º colocado, aí namorando a zona de rebaixamento, mas só que este realmente é o jogo a ser descartado, porque está aí, ficou, né, entre a Copa do Brasil e Libertadores. Então, neste caso, temos que entender aí a opção do treinador. E como o Melanie bem colocou aqui, né, tem que ir lá para fazer o que for melhor. E o Cruzeiro, gente, a gente observa que a equipe principal do Cruzeiro, ela é uma equipe que tem um nível, uma média de idade, melhor dizendo, avançada. Então, não dá para colocar esses caras para correr a cada 2 dias e meio. E apesar também, né, Carlinhos, ficou muito claro, na quarta-feira o Cruzeiro não foi intenso, não, mas mentalmente sim, porque foi um jogo que desgastou muito mentalmente. Imagina você, no primeiro tempo seu adversário faz um gol, e o Atlético jogando com muita determinação, em cima, e o Cruzeiro foi administrando para jogar na bola certa. O Cruzeiro jogou na bola certa. Mesmo assim, a sua observação na questão da idade, né, é um time preparado para jogar 48 horas depois. Hoje não tem, pela intensidade do futebol, são poucos jogadores hoje que conseguem disputar 3, 4 jogos em sequência, né? E o Mano né, ele pode usar essas opções que ele tem, e o Cruzeiro perfeitamente. Claro, evidente que, lógico que na Fonte Nova, jogando bem, o Bahia é o time que deve fazer o resultado. Mas o Cruzeiro pode surpreender. Bom, nós vamos fazer uma parada rápida. Aproveite para participar no 99642-8473, 99642-8473. Agora com o Tião aqui. Participe, tá? Mande sua mensagem de voz que você será ouvido por todos. O intervalo é rápido, voltamos daqui a pouquinho.